Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de conversão de medidas. Olá, meu nome é Joá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses seus estudos. Antes de começar os seus estudos, peço que fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece por aqui, que contém vídeos e informações que vão ajudá-los a entender melhor esta aula. E também você pode melhorar os seus estudos clicando numa engrenagem aqui, que essa engrenagem permite com que você acelere a velocidade de execução do vídeo. Bom, é isso. Bons estudos! Agora, vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas, mas antes de explicar por que ele existe. Antigamente, existiam várias grandezas para expressar uma mesma dimensão. Por exemplo, se você quisesse expressar, por exemplo, o tamanho de um segmento, como por exemplo esse aqui, você poderia utilizar uma grandeza, por exemplo, de pé. Dizer que esse segmento tem um tamanho, por exemplo, de 5 pés. É o tamanho de um segmento, 5 pés. É uma grandeza de medida. Pé é uma grandeza de medida, de comprimento. Você poderia, por exemplo, dizer que esse mesmo segmento, ou um outro segmento qualquer, possui, por exemplo, talvez 1,2 metros. Metro é outra unidade de medida de comprimento. Você podia também dizer que esse segmento tivesse, por exemplo, 2,5 polegadas. Que é outra grandeza de medida de comprimento. E aí, por conta disto, foi criado um sistema internacional para padronizar todas essas grandezas aqui de comprimento. E isso serve também para volume, isso serve também para intensidade elétrica, calor e etc. E quais são essas grandezas padronizadas, essas dimensões padronizadas que nós trabalhamos? Primeira coisa, antes de começarmos, é que você precisa entender que existem as dimensões. Essa dimensão, inicialmente, pode ser uma dimensão de comprimento. Essa dimensão de comprimento, ela é padronizada utilizando o metro, representada pela letra M. Essa aqui, essa dimensão de comprimento é a que nós vamos trabalhar em geometria e em geometria plana. Porque nós vamos expandir o uso desse comprimento para a área, que é 1 metro quadrado, e para o volume, que é a dimensão de comprimento elevada à terceira potência. Mas temos aqui a primeira dimensão, a dimensão de comprimento, que é o metro. Utilizado para medir segmentos, áreas, volumes, mas em específicos segmentos, que é a dimensão mais básica de distância, de medida de grandes tamanhos e as coisas assim. Segunda dimensão é a dimensão de tempo. A dimensão de tempo é o segundo, representado pela letra S. O tempo é uma das dimensões que é estudada, mas ela é mais estudada em física do que na matemática. Mas nós vamos ter que trabalhar com tempo em alguns problemas. Nós vamos, inclusive, trabalhar, agora no começo, com comprimento e tempo também, mas vamos mais trabalhar com comprimento. Terceira dimensão é a dimensão de massa, que é a quantidade de matéria que tem dentro de um espaço, de um volume, dentro de um determinado espaço. A massa, ela é medida por quilograma. Ela é padronizada como se fosse 1 quilograma. Símbolo Kg. K maiúsculo e G minúsculo. Essa aqui já vai ser mais utilizada em física e em alguns problemas da matemática. A outra medida do Sistema Internacional de Medidas, outra dimensão básica, vamos dizer assim, é a dimensão de
temperatura. Temperatura. E no caso da temperatura, a unidade básica é o Kelvin, representado pela letra K, de graus Kelvin. A próxima dimensão é a dimensão de quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Representado pelo símbolo mol e, obviamente, seu símbolo que representa é o próprio mol. Nesse caso aqui, a temperatura vai ser utilizada tanto em física quanto em química, e no caso da quantidade de matéria vai ser muito utilizada em química, porque a quantidade de matéria é utilizada para, essa dimensão de quantidade de matéria é utilizada para, vamos dizer assim, é utilizada para medir quantidades de átomos dentro de um determinado espaço ou coisas assim. A próxima é a intensidade elétrica, ou corrente elétrica. Intensidade elétrica. Unidade de medida é o ampere, representada pela letra A. Intensidade elétrica ou corrente elétrica, unidade que é a dimensão de elétrica, vamos dizer assim, e de eletricidade. Sua unidade é o ampere, básica é o ampere, representada pela letra A. E é claro, tem uma outra, que é a intensidade luminosa, só que ela é bem difícil de ser utilizada, que é a intensidade luminosa. Tem como unidade básica de medida o candela, que é a unidade básica, representado como símbolo do CD, C maiúsculo e D minúsculo. Essas são as grandezas básicas principais. Cada uma dessas grandezas, com exceção do candela, que é mais difícil de se utilizar, vão ser utilizadas em algum momento do seu estudo de matemática, física ou química. E por isso é muito importante que vocês guardem essas dimensões aqui. No caso da matemática, duas você precisa guardar, que é o comprimento e o tempo. Essas duas você precisa guardar. Agora, no caso da física, inicialmente você guarda o comprimento, o tempo e a massa. E no caso da química, você guarda a quantidade de matéria, temperatura e intensidade elétrica. Pois existem problemas de intensidade elétrica, quantidade de matéria e temperatura na química também. E na física. E é importantíssimo você guardar esses prefixos também. Metro, segundo, quilo, Kelvin, mol, ampere, candela. Porque com esses prefixos a gente determina não só a dimensão, como também a gente determina a grandeza dessa dimensão. E essa é a próxima parte que eu vou mostrar para vocês. A grandeza de cada uma dessas dimensões. Então, vamos continuar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!